Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso Multiplicadores do Projeto Universidade das Crianças. Este projeto acontece devido à parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP e a Prefeitura de Belo Horizonte. Este curso acontecerá em atividades semipresenciais. Vocês receberam duas videoaulas. A videoaula 1, sobre as neurociências e educação, conheça o nosso cérebro, e a videoaula 2, como o cérebro aprende. Essa é a primeira parte. Eu sou Luciana Hoffert Castro Cruz, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, doutora em Neurociências pela UFMG e coordenadora do projeto Universidade das Crianças, na Universidade Federal de Ouro Preto. Estarei com vocês durante todo o curso, na parte virtual, ministrando os 2 módulos, e também na parte presencial, na UFMG. Para iniciarmos nossa videoaula, gostaria que vocês refletissem sobre a seguinte questão: qual é o instrumento de seu trabalho? Como somos professoras e professores, educadoras e educadores, poderíamos facilmente dizer que os nossos instrumentos de trabalho são o quadro, giz, apagador, ou até mesmo um projetor multimídia ou data show, a tela de projeção e computadores portáteis, como tablets e notebooks. Como professora de ciências, ministro aulas de citologia, histologia e embriologia na UFOP, e meu trabalho envolve diretamente o corpo humano. Nessas figuras, vocês podem ver a representação do corpo humano feminino e o corpo humano masculino, e eu trabalho com isso durante as minhas aulas. E agora, qual o objeto ou alvo do seu trabalho? Essa questão também é fácil, não é mesmo? Sim. Como professores e professoras, o objeto ou alvo do nosso trabalho são os nossos alunos. É com os alunos que nós desenvolvemos nosso trabalho no ensino de ciências, matemática, português, inglês, arte. Nós promovemos aprendizagem e aquisição de conhecimento em sala de aula, por meio de questões, investigação, atividades individuais ou em grupo. Promovemos avaliação diagnóstica inicial e final, para verificarmos a compreensão dos materiais. Todas essas palavras e conceitos expostos nessa figura representam pontos importantes do cotidiano escolar. Vivenciamos diariamente todos esses fatores. Mas e se eu disser que o instrumento e o objeto do nosso trabalho não eram aqueles citados? E se eu disser que os instrumentos do nosso trabalho não são o quadro, giz, apagador, data show, computador, e que o objeto do nosso trabalho não são os alunos? O que são, então? Tanto o instrumento quanto o objeto do nosso trabalho são o cérebro. Como professores, usamos diariamente o nosso cérebro para preparar as aulas, para nos comunicarmos, para ouvirmos, para elaborar estratégias pedagógicas significativas para todos os nossos alunos. Por sua vez, o objeto ou alvo do nosso trabalho é o cérebro dos alunos. O cérebro humano é um órgão localizado dentro do crânio ou caixa craniana, que lá fica alojado para proteção. O cérebro é uma parte importante do sistema nervoso, pois serve como base biológica para todo o nosso comportamento. E o que isso quer dizer? Vou explicar melhor com um exemplo contextualizado no cotidiano escolar. Durante a alfabetização, os alunos e alunas aprendem a associar letras e formar palavras. Antes, os alunos que não sabiam ler e escrever passam a formar sílabas, palavras, frases e textos. Há uma mudança de comportamento, não é mesmo? E onde isso ocorre? Nós, neurocientistas, acreditamos atualmente que essa mudança acontece no cérebro. Esta figura representa o cérebro humano durante a leitura. Gostaria que vocês observassem do lado direito da tela uma bolinha azul. Esta área é responsável pela sensação da visão e é chamada o lobo occipital do cérebro. Esta área é ativada como estamos vendo e lendo as letras. São as entradas visuais. A partir daí, os alunos tomam conhecimento da forma visual das palavras e decodificam o que está escrito. Isso acontece quando as áreas marcadas com a bolinha vermelha são ativadas.
Quando as áreas marcadas com a bolinha verde se ativam, o nosso cérebro dá sentido ao que está sendo lido. Ao mesmo tempo, as áreas assinaladas pela bolinha amarela são ativadas e elas são responsáveis pela atenção descendente e leitura serial. O que isso quer dizer? Isso significa que elas se relacionam ao conteúdo global sendo lido e ao seu entendimento, e não à decodificação letra a letra. Vocês notaram que uma rede sendo formada e a ativação sequencial de áreas cerebrais durante a leitura? A importância do encéfalo para a aprendizagem não é fato atual. Desde o século 9 a.C., Hipócrates, filósofo grego considerado o pai da medicina, fala sobre o cérebro em seu relato acerca das doenças sagradas. Ele discorre sobre o homem, quem deve saber que é do cérebro que vem alegria, pesar, sabedoria, conhecimento, e é devido ao cérebro que enxergamos, ouvimos e sabemos. E quando o cérebro não funciona adequadamente, nos tornamos loucos e delirantes. Sendo assim, ele era da opinião de que o cérebro exerce maior poder sobre o homem. Se observarmos atentamente essa figura, podemos ver o cérebro com giros, que são essas elevações, e os sulcos, que são as depressões. E agora ele vai ficar colorido de azul. Mas também a gente pode observar que existem outras estruturas, que é o cerebelo, localizado posteriormente ao cérebro e que vai ficar de verde agora, e o tronco encefálico, que vai ficar de vermelho agora. O cerebelo é responsável pela coordenação motora e aprendizagem motora, enquanto o tronco encefálico é responsável por controlar a nossa frequência cardíaca e nossos batimentos cardíacos. Essas três grandes áreas associadas formam o que a gente chama de encéfalo. Então, o encéfalo nada mais é do que a associação entre o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Vocês já ouviram falar sobre traumatismo crânioencefálico, não é mesmo? Quando a gente fala cérebro, a gente está se referindo a apenas uma parte do encéfalo. Mas vamos observar atentamente o cérebro, pois é nele que estão as áreas de maior interesse para nós educadoras. Nesta figura, podemos ver a grande quantidade de giros e sulcos cerebrais de um recém-nascido ao nascimento. Após uma gestação de 9 meses ou 40 semanas, podemos observar o padrão característico de giros e sulcos dos seres humanos. Mas será que o nosso cérebro só cresce em tamanho durante toda a gestação? O que vocês acham sobre isso? O nosso cérebro não só cresce em tamanho. Observem que, aos 7 meses de gestação, o cérebro do feto apresenta, além de menor tamanho, menor quantidade de giros e sulcos que ainda estão em formação. E se voltarmos ainda mais no período gestacional, aos 4 meses apenas, observem a aparência lisa do cérebro, sem giros e sulcos, e por essa forma ele é chamado de lisencéfalo. Mas o que isso representa? Ter mais giros, ter mais sulcos? Qual é a opinião de vocês? Para responder essas perguntas, vamos observar essa figura, que mostra o desenvolvimento do cérebro humano em amarelo durante a gestação, desde 25 dias até os 9 meses completos. No início, aos 25 dias, podemos ver como o cérebro cresce e se dobra. Do quinto ao sétimo mês de gestação, ele aumenta consideravelmente o seu tamanho. Mas como o cérebro ainda tem muito crescimento a fazer, como alojar este órgão em uma caixa craniana que não pode aumentar tanto o seu tamanho? O crânio não pode crescer proporcionalmente, pois dessa forma não passaria no canal do parto. O corpo humano, sábio, teve que resolver este problema. Para esclarecer esse ponto, vou fazer uma analogia. É como se quiséssemos colocar uma blusa dentro de uma bolsa pequena. Temos que dobrar, amassar, criar vincos ou sulcos.
É exatamente isso que o corpo humano fez. O tecido nervoso do cérebro foi dobrado várias vezes, criando giros e sulcos, simplesmente para alojá-lo dentro de um estojo ósseo que passasse dentro do canal do parto. Não é genial? Mas para que tanto crescimento? Para alojar 100 bilhões de neurônios. Neurônios são células presentes no nosso encéfalo e nos outros órgãos do sistema nervoso. Essa figura, podemos ver um neurônio, que é uma célula que contém membrana plasmática, citoplasma, núcleo, como as demais células eucariotas. Mas elas possuem um braço comprido, que vocês estão vendo. Este braço é um prolongamento denominado axônio, que serve para que este neurônio alcance e estabeleça contato e comunicação com outras células. A função primordial dos neurônios é a comunicação. Neste desenho esquemático, podemos ver um neurônio com membrana plasmática, citoplasma, organelas e núcleo, e também os prolongamentos. O axônio, o prolongamento maior, aqui está envolvido por uma capa isolante chamada bainha de mielina. Os outros prolongamentos também podem ser observados. Eles são mais finos e às vezes possuem espinhos, as denominadas espículas dendríticas. Vocês devem estar se perguntando qual a relação disso com a sala de aula. E eu vou falar agora para vocês. Tem tudo a ver. Quanto mais espículas dendríticas, mais chances os neurônios têm de se conectar uns aos outros. Veja na figura. Há aumento da área de contato sem precisar aumentar o número de células. Um neurônio pode fazer conexões com centenas ou dezenas de outros neurônios. E o que o aumento do número de conexões, aumento da área de contato entre os neurônios, tem a ver com a sala de aula? Bom, vejam essa sequência de figuras. Elas representam neurônios e as suas conexões. Existe aqui uma progressiva ramificação e um maior número de contatos entre os neurônios, não é mesmo? Isso se dá com o tempo, desde o recém-nascido aos 2 anos de idade. E o que isso significa? Que a experiência vivida, mesmo com tão pouca idade, modifica o cérebro. Ou seja, aprender muda a estrutura do cérebro. Desta forma, nós, professores e professoras educadoras, deveremos sempre estimular novas conexões entre os neurônios para que haja aprendizagem. Mas como? Vocês podem estar se perguntando. Promovendo situações de aprendizagem ativa, com foco no aluno, valorizando as dúvidas dos mesmos, promovendo um ambiente estimulante ao diálogo e ao debate. Mas quais fatores influenciam a aprendizagem? Os fatores que influenciam a aprendizagem serão discutidos na próxima videoaula, as neurociências e educação. Como o nosso cérebro aprende? Eu aguardo vocês e obrigada pela atenção.